saudar ao nosso irmão Arthur Felipe. A paz do Senhor, irmão Arthur. Querido irmão Alisson, a paz do Senhor Jesus, que é motivo de grande alegria. Nós estamos aqui nesta manhã de sábado para propagar o Evangelho de Jesus Cristo, um Evangelho puro, um Evangelho que salva e leva o homem para o céu. Agradeço também ao pastor pela oportunidade que nos foi facultada, a confiança de trazer aqui uma reflexão para os irmãos, e irei ser muito breve. Gostaria de ler aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 2, versículo de número 10 e 11. Marcos, capítulo 2, versículo 10 e 11, se diz: Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Amados irmãos, essa é uma história bastante conhecida por todos nós, onde vai falar do paralítico de Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade não muito mencionada no Antigo Testamento, mas uma cidade de uma suma importância no Novo Testamento. Foi uma cidade a qual Jesus operou muitos milagres. Jesus em Cafarnaum curou um leproso, curou um homem que tinha uma mão paralisada, curou uma mulher de fluxo de sangue, ressuscitou a filha de Jairo. Foi em Cafarnaum que ele acalma o mar. E a Bíblia, no capítulo 2 do Evangelho de Marcos, Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, vai relatar a história de um homem que era paralítico. E se a gente for parar para pensar, o que é uma pessoa paralítica? Uma pessoa paralítica é uma pessoa que ela é portadora da paralisia, ela não pode andar, é uma pessoa que não tem como se locomover. E este homem, ele era um paralítico. E muitas vezes a gente fica paralítico, a gente pensa em parar, pensa em desistir da caminhada, a gente trava no meio do caminho, aleluia, mas Deus, ele é conosco para nos ajudar, para nos fazer seguir em frente. Aí a Bíblia diz aqui no capítulo 2, versículo 4, capítulo 2, versículo 3 e 4, a Bíblia diz que 4 amigos desse paralítico abriram um buraco no teto e o desceram na casa para chegar até Jesus. E como é bom quando a gente tem amigos que nos levam para perto de Jesus. Como é bom em meio à dificuldade, Deus nos manda amigos para nos levar para perto deles. A Bíblia em Provérbios, capítulo 17, versículo 17, vai dizer que na angústia ama um amigo e nasce um irmão. E é muito importante quando a gente tem amigos. Aleluia. E analisando aqui as escrituras, quando a gente olha, a Bíblia diz que eles descobriram o telhado para descer o paralítico, ou seja, eles tiveram que se esforçar para subir no teto da casa e descobrir aquele telhado, para descer o seu amigo, para o levar até Jesus. E muitas vezes em nossas vidas, em minhas dificuldades, nós temos que nos esforçar, nós temos que seguir em frente. O próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, eu quero te dizer neste momento, não importa a aflição, tenha bom ânimo, continue seguindo em frente, porque Jesus, ele é contigo. Quando a gente olha aqui para a Bíblia Sagrada, vai dizer que eles baixaram o leito. Baixar o leito é um sinal de adoração. Nós temos que nos humilhar, temos que adorar a Deus para Ele operar um milagre em nossa vida. Quando a gente adora a Deus, quando a gente engrandece o nome de Jesus, Ele opera um milagre. Quando a gente clama por Ele nos responde. Jeremias capítulo 33, versículo 3, a Bíblia diz assim: clama a mim e responder-te coisas grandes e firmes. Então, quando a gente clama a Jesus, Jesus não consegue ficar parado, não consegue ficar sem fazer nada. Ele opera o milagre. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Então temos que adorar a Deus para Ele operar o milagre. Aleluia. Aí a Bíblia diz que os escribas estavam falando em pensamento, pensando, dizendo assim: este homem está blasfemando, esse homem não sabe o que está falando. E muitas vezes, quando Deus quer operar um milagre em nossas vidas, algumas pessoas ficam satisfeitas, mas outras não. Outras começam a botar dificuldades, começam a botar defeitos, querem se meter no trabalhar de Deus, querem se meter no trabalhar de Jesus. Mas você lembra lá naquela passagem, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Jesus separou as pessoas que estavam aptas para observar o milagre. Não é todo mundo que vai ver o teu milagre, só as pessoas que acreditam, só as pessoas que querem ver o seu milagre é quem Jesus vai permitir. Aleluia. Mas Jesus, reconhecendo o pensamento daqueles escribas, ele repreende a cada um.
Os homens falaram em pensamento, Jesus está blasfemando, mas Jesus, como ele é onisciente, onipresente, ele sabe de tudo. Ele disse assim em seu pensamento, é mais fácil dizer, perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda. Jesus estava querendo dizer assim, é mais fácil curar a doença da alma, ou curar a doença física, aleluia. É melhor primeiro, Jesus, curar a tua doença da alma, curar este vazio que está na tua alma, para Jesus depois te dar a cura física. É melhor, Jesus, primeiro te salvar, para depois curar, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E depois que Deus operar a cura em você, aleluia, as pessoas vão ficar admiradas. Aqui a Bíblia vai dizer que os homens que estavam ali ficaram admirados com o milagre de Jesus. Da mesma forma, as pessoas vão ficar admiradas com o milagre de Deus na tua vida. As pessoas vão agradecer o nome de Jesus devido ao milagre. Mas eu quero te dizer, para Deus operar o milagre em tua vida, primeiro você tem que ser salvo. Porque Jesus disse que as raposas têm covis e as aves têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ou seja, a gente aqui na terra estamos só de passagem. E se a gente aceitar a Jesus, a gente vai conseguir a coroa da vida eterna. Vai andar em ruas de ouro e de cristal. Vai cantar em um coral dizendo que Jesus é santo, santo e santo. Aleluia. Mas para isso, você primeiro tem que aceitar a Jesus. Jesus primeiro vai curar a doença da tua alma. Jesus vai preencher esse vazio que está na tua alma para depois te dar a cura física. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então eu quero te dizer nesta manhã, ele olha para o paralítico e diz assim para o paralítico, filho, levanta e anda. E Jesus quer te levantar. Talvez você tenha caído, esteja aí caído, mas Jesus, ele é quem levanta, aleluia. Jesus é quem estende a mão, e Jesus nesta manhã está estendendo a mão para a tua vida. Ele está com a mão estendida, esperando que você agarre na mão dele, para ele te levantar, aleluia. Glória seja dada o nome de Jesus. Então eu quero te dizer nesta manhã, se você ainda não é crente, ainda não aceitou a Jesus, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque além dele curar a tua doença física, a tua necessidade física, ele vai te dar a coroa da vida eterna e vai garantir a tua morada no céu. E assim eu quero agradecer a minha oportunidade no nome de Jesus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Meus amados irmãos, como é bom ouvir a palavra do Senhor. Meus amados irmãos,